Seres de trevas e seres de luz. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje vamos seguindo com nossos vídeos sobre os chakras e vamos falar do chakra frontal, o chakra do nosso terceiro olho, da nossa percepção extrafísica, nossa visão de mundo. Esse chakra meio que está prejudicado porque, olha, estou usando óculos. Virou os 40, lasquei-me. Alguma coisa eu não estou querendo enxergar. De perto, não estou vendo, de longe está ficando complicado. O chakra frontal fica entre as sobrancelhas, é o nosso terceiro olho, percepção, intuição, visão de mundo, extrasensorial, sensitiva, raciocínio, a maneira que a gente enxerga o mundo físico e extrafísico, como a gente vê as coisas, né? Então, é a sustentação dos nossos sentidos, é o que nos direciona. Lembra que eu falei lá no sacral, que o sacral é a nossa bússola, que direciona o nosso frontal para onde eu quero ir, tá certo? Quando a gente está com este chakra desequilibrado, a gente tem alienação, rigidez, falta de percepção, não enxergar soluções, foco em problema, mente inquieta, idolatria, foco restrito, arrogância, ganância, medo e intolerância. O que acontece? Acabei de falar que é a visão de mundo, certo? Se eu consumo uma coisa direto, então eu vou usar um exemplo mais antigo. Se eu fico lendo jornal e só vendo notícia policial, a minha realidade vai ser qual? Eu vou enxergar o mundo como? Com aquilo que eu estou recebendo de informação. Aí nós tivemos a televisão, que nos trouxe mais informações. Hoje nós temos a internet, que nos traz informações mais curtas, pensamentos fragmentados, de 15 segundos, 30 segundos. Então nossa capacidade de raciocínio ela tem diminuído com o tempo, porque a gente recebe muita informação numa velocidade sem precedentes. Então a gente acaba focando naquilo, criando bolhas de pertencimento. Então, como é que é o óculos que eu enxergo a minha realidade? No vídeo anterior eu falei do reclamador profissional. Por quê? Porque ele só vê problema. Tudo que ele vê tem um problema. Então essa câmera aqui não tá legal, esse microfone aqui não tá legal, esse japamala não tá legal, tudo aqui não tá bem, porque eu tô olhando o defeito, eu não tô olhando o processo. Eu tô olhando aquilo que eu quero ver. Então, a minha ótica, o óculos que eu coloco para enxergar a vida, ele vai me mostrar os detalhes piores que existem. Então, eu preciso mudar o que eu absorvo. Hoje, nós estamos numa fase de idolatria a pessoas. Nós não estamos mais discutindo ideias, nós estamos discutindo pessoas. Então, nós criamos mitos, criamos ídolos, para que a gente possa seguir, acompanhar, curtir, amar ou odiar, ou destruir. Então a gente está numa fase nossa tentando entender que esse mundo de fantasia está nos atrapalhando, tá? Se você não percebeu ainda, fica o toque aqui. Isso tudo está atrapalhando a gente, porque a gente não está parando para respirar, para contemplar. A gente está sempre na correria. A visão de mundo é acelerada. A gente não tem mais tempo. Até mesmo porque, nessa questão da ansiedade, é tanto bombardeio de coisa que eu não tenho tempo de olhar para nada. Tá tudo acontecendo, é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Entende? Então a gente precisa de um tempo de contemplar. O nosso cérebro precisa de espaço. A gente precisa descansar aquilo que a gente vê. E aí nós temos o agravante, que é um minutinho para a gente falar do algoritmo, que nos prende naquilo que a gente gosta. Então, se eu vejo só coisa horrorosa, se eu fico conectado em coisas de assassinato, de crime, e assisto isso na televisão, e assisto isso aqui nas redes sociais, a minha vida é medo, total medo e revolta. Porque eu vou falar que esse mundo não presta. Entendeu? Assim mesmo como tem as pessoas que só escutam coisas da espiritualidade, vivem numa camada acima de nós, e veem espiritualidade, só vivem na espiritualidade, são luz, são um bando de chato, porque esquece que tem matéria, que a gente tem que viver o mundo aqui. Então são dois opostos, entende? Que eu quero mostrar para vocês. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Equilíbrio. Estamos aqui para viver no equilíbrio. Então tomar muito cuidado com o que a gente consome na nossa vida, para que a gente não tenha uma visão de mundo tão derrotada, tão destrutiva, tão raivosa. Entende que a nossa percepção, a nossa capacidade de raciocínio, ela está sendo cada vez mais reduzida.
Então, se você quer fazer um tratamento para alguém, ou se você quer se tratar quando você está achando que a sua cabeça está acelerada demais, que está muito poluída, que você está revoltado demais, respira. Visualiza o ar entrando pela narina, passando por essa região e saindo. A respiração ela é essencial para oxigenar o nosso cérebro. Esse excesso de informação que nós temos faz com que a gente trabalhe no nosso limite o tempo todo. Então vamos supor que nós tenhamos 4 linhas de estresse. Nós temos a linha verde, onde a gente calma, que a gente nem sabe mais o que é isso. A linha amarela, a linha laranja e a linha vermelha. A linha vermelha deu para entender que é o estresse, é o burnout, as maluquices que nós já estamos. Nós hoje, se a gente não presta atenção, a gente vive entre a amarela e a laranja. Então, o nosso corpo, ele reage ao estresse de uma maneira diferente. Por quê? Porque o normal se tornou o amarelo e o laranja e não mais o verde. Então a gente opera nessa intensidade. Então, para a gente pular para o vermelho, é 2 palitos, entendeu? Para a gente escalar. Por quê? De novo, aceleração, muita coisa entrando por aqui, o cérebro tentando se acostumar. Quando eu respiro, quando eu pego uma leitura, um livro para ler, um vídeo que seja uma coisa mais prolongada, mas que traga um conhecimento que me enobreça, que cresça, né? Eu acalmo, principalmente com a respiração. Oxigenando o cérebro, eu saio do nível laranja para o nível amarelo. Se eu continuo respirando e treinando, eu consigo sentir o que é estar no nível verde. E galera, sem a loucura de achar que estaremos sempre no nível verde ou sempre no nível vermelho. O universo funciona em oscilações. Nós não somos lineares aqui, tá certo? Senão seríamos todos psicopatas. Então não somos, temos emoções, horas estamos bem, estamos tristes, é assim que é o nosso planeta. É a energia que nos rege, é essa. Então acreditar que a gente vai estar no topo toda hora, ilusão. Acreditar que o fundo do poço é uma realidade, também é uma ilusão, tá certo? Então, o mundo real oscila entre momentos bons e momentos não tão bons. Só que o que a gente pode fazer é diminuir essa oscilação. A gente pode trabalhar numa frequência assim. Então eu estou muito eufórico, muito triste. Muito eufórico, puto da vida. Eu posso trabalhar, pô, tô legal hoje, tô mais chateado, melancólico, e vamos assim, porque é assim que é a vida. Eu preciso explorar os meus sentimentos. E aí eu consigo diminuir essas oscilações, beleza? Então, o chakra frontal, ele é um chakra que precisa de atenção justamente por causa dessa agitação que a gente está passando. Então, em um tratamento, foco na energia aqui para acalmar, foco no tratamento ali para acalmar a cabeça, treinar a respiração, pedir para a pessoa respirar sempre e a gente respirar sempre. Então, por exemplo, antes de dormir, é legal a gente fazer uma mini dieta de rede social. Então, assim, meia hora antes de eu ir dormir, desliga celular, desliga a tela, leia alguma coisa, vá diminuindo o ritmo para o seu corpo entender que está na hora dele descansar. Senão eu vou para a cama com o celular na cara, essa luz assim na minha cara. Aí eu tô aqui, ó, vendo, aí eu vou dormir. Aí meu sonho é assim também, sonho rápido, agitado, aí a gente acorda mais cansado do que a gente foi deitar. Então o nosso corpo ele precisa de descanso, a gente precisa reduzir. O chakra frontal, por ser raciocínio, por ser a percepção, ele é muito importante para a gente. Para quem trabalha com energia ou trabalha como médium, você precisa cuidar muito do que você absorve. Muito. Treinar muito a respiração, o conteúdo que você vê, ponderar as coisas e uma reforma íntima, assim, como prioridade essencial da sua vida. Por quê? Para que você tenha uma visão de mundo que não seja através de uma idolatria, que não seja através de uma arrogância, que não seja através de uma ganância, de uma intolerância, que nós também estamos vivendo uma fase de intolerância religiosa, né? Descredenciando outras coisas que não são minhas. Então é o fanatismo, a idolatria, misturada com essa ignorância e essa arrogância de que eu sou o detentor de todo o poder, tá certo? Então, trabalhar o chakra frontal é trabalhar os nossos desejos também. É corrigir aquilo que eu estou buscando, é redirecionar a nossa busca. Eu uso um exemplo seguinte: às vezes a gente tem um obstáculo na nossa vida, né? Então, quando o nosso chakra frontal
a gente está muito preocupado, carregando muitas coisas, é como se a gente fosse nublando essa visão. Então eu até enxergo, mas eu enxergo por entre os dedos. Não é uma visão clara, entende? Quando eu vou respirando, tratando isso, cuidando de mim, eu amplio essa visão. Um outro exemplo é você diante de um obstáculo, você vê uma montanha enorme. Você parou na frente dela e ela é intransponível. Se você dá 2 passos para trás, você começa a enxergar que por ali tem um caminho, por ali tem outro, tá certo? Um outro exemplo que eu dou é um exemplo, você imagina um drone. Você está aqui, ó, nós estamos aqui olhando em primeira pessoa. Quando você começa a olhar a sua vida de outro aspecto, você decola o drone, você vê mais possibilidades. A gente tem uma tendência a ficar fixo naquele problema, naquela coisa, eu quero aquela solução. Eu preciso que isso aconteça para que eu me mova. Aí, de repente, tem outras coisas acontecendo que nos liberam daquela única solução. Opa, então peraí, eu posso entrar por aqui, posso fazer isso aqui, e de repente isso aqui libera. Mas por quê? Eu estou tão fixo ali que eu não consigo abrir as possibilidades. Então, uma alternativa para olhar para os problemas é aumentar o zoom, né? Afastar um pouco mais. Talvez aumentar o zoom não, é afastar um pouco mais. Olhar outras possibilidades. Ricardo, mas eu preciso que isso aconteça. Cara, é muita carga. É muita carga. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, o que essa relação existe e como a gente pode encontrar alternativas, porque se aquilo não está dando certo, alguma coisa está errada. Lembra que eu falei nos outros vídeos? Que quando a gente insiste em alguma coisa muito, essa coisa não dá certo, a gente precisa rever o que está acontecendo. Então vamos supor, eu estou testando meu negócio, meus projetos, nunca dá certo. Por quê? Ah, porque eu fiz isso, mas eu tentei de novo. Aí fui lá e tentei mais uma vez, porque eu sei que eu tenho como fazer. Pô, mas e se você fizer diferente? Entendeu? Eu vou dar um caso para vocês agora. A câmera que eu tinha, uma câmera semi-profissional, parou de funcionar. A bateria dela não fica. Troquei bateria, blá, blá. Beleza. Como é que eu faço? Ah, eu comprei um adaptador para usar meu celular, que eu carrego a bateria, que não tem problema, que hoje o celular já funciona como uma câmera de filmagem. Aliás, o que ele menos faz é ser celular. Se eu fico lamentando que a minha câmera não funciona mais, eu deixo de fazer aquilo que é meu trabalho, que é o que eu gosto. Então, eu crio outras alternativas, eu vou buscar outras coisas. Sabe quanto custou a minha alternativa? R$ 15 a alternativa que custou. Ao invés de eu mandar a câmera para arrumar, gastei 2 baterias que não foram R$ 15, que não está segurando. Tem como solucionar? Tem, claro que tem. Mas eu, com R$ 15, trouxe uma solução muito mais agradável para mim, muito mais fácil, inclusive, para eu editar os vídeos. Então, percebe? Um exemplo tosco. Deu um exemplo bem tosco da realidade agora que vocês estão vendo. Mas é isso, a gente procurar possibilidades, procurar tratamentos. Como eu falo para vocês sempre, quando eu tenho uma doença que se manifesta no corpo, eu preciso ir na medicina tradicional. Eu preciso saber fazer exames, ver vitaminas, quais remédios que eu tomo, quais são as maneiras de tratar, né, o que está acontecendo ali, tratar no físico. Aí eu posso buscar uma meditação, um centro para tomar um passe, uma filosofia diferente de vida, uma terapia, tudo isso vai agregando. Então a gente não precisa ter um óculos só focadinho assim, igual um cabresto de cavalo, entende? Que é ruim, só para você ficar naquela visão e não ver mais nada. Nós precisamos ampliar as nossas visões. Para largar um pouco essa necessidade muito ruim que nós temos hoje, por exemplo, de colocar na divindade a solução dos meus problemas. Então, por que Deus não me ajuda? Porque eu quero que Deus me ajude, porque está escrito. Eu li, o pastor falou, o cara lá da palestra do centro falou que Deus vai me dar. Por que não me deu ainda? Entende? Por uma visão limitada. Ele não te deu aquilo, mas ele te deu várias outras coisas que você não está olhando. Então, ampliar o foco, inclusive para os conflitos que nós estamos passando. Entender que tudo acontece por escolhas, motivos. Agora, a gente ficar fixo só naquilo que eu quero, porque eu acho que aquilo que é bom, não vai dar certo, pessoal. Eu vou repetir mais uma vez. Às vezes, a gente quer que o mundo mude para que a gente se sinta melhor. E isso é muito difícil de acontecer. Eu acho que é quase impossível. Agora, quando a gente começa a se adaptar melhor e mudar a maneira que a gente enxerga o mundo, se adaptando nas dificuldades, na nossa falta de visão, às vezes, a gente consegue ampliar as possibilidades da nossa vida. Não é que vai ficar mais fácil, pode ficar um pouco mais leve, né? Não vai facilitar a vida. De novo, a ilusão da felicidade eterna.
não é deste planeta. Neste planeta a gente oscila, a gente tem a realidade nua e crua. Então viver só na espiritualidade não dá, porque a gente tem uma vida na carne. Então a gente precisa entender como lidar com ela. E isso traz tudo para a nossa percepção, para a nossa visão do mundo, tá bom? Então respirem mais, pessoal. Assiste meu vídeo, curte e sai. Vai descansar um pouco, compra um livro, vai acalmar um pouquinho. Desfaça um pouco as crenças limitantes e arraigadas que vocês têm, para que vocês ampliem cada vez mais a visão de vocês. Tá bom, pessoal? Então, se cuidem e até a próxima.